Oi, gente, boa noite. Eu sou Liz Fraga. Né? Aqui, como todo mundo, né, já sabe, eu faço lives aqui pelo meu Instagram, entrevistando pessoas, várias pessoas, personalidades, pessoas de profissões diversas, temas diversos. E hoje a entrevista vai ser com a doutora Márcia Alves, psicanalista, coach de relacionamento, especialista em empoderamento feminino e terapeuta holística. A Márcia já entrou, né, eu vou convidá-la para a live. Planeta. Oi, Olá, tudo bom? boa noite, tudo bem? Boa Tudo bem? noite, Tudo Márcia, tudo bom? ótimo. As pessoas estão começando a entrar, mas eu já vou. Bom, eu estava apresentando você, eu vou falar mais um pouco sobre você, Ok, né? A doutora Márcia é de São isso. Paulo, né? Terapeuta holística, especialista em empoderamento feminino, tem uma história interessante, né? O porquê resolveu trabalhar com empoderamento feminino, psicanalista também, Sim, e coach de relacionamento, né? De vários relacionamentos, não só relacionamento, né? Não só casamento, namoro, né? Mas o coach das relações, relações né? Pessoais. gerais, isso. Gente, boa noite. Boa noite, a pessoa está dando boa noite. Márcia, fala um pouco assim sobre você. Bom, o que que eu posso falar sobre mim, né? Eu vou falar por que que eu estou nesse universo feminino, né? Na verdade, eu trabalhava no ramo estético. Eu tive uma clínica de estética aqui em Campinas, São Paulo, onde eu resido. E durante os atendimentos, eu sentia muito a necessidade das mulheres serem aconselhadas. E eu acabava fazendo não só o trabalho de estética, mas também de psicanalista, de psicóloga, e aconselhava muito as mulheres. E foi aí que eu percebi que era uma coisa que eu poderia explorar, né? Mais tarde, alguns meses mais, eu fui convidada a fazer um programa de televisão que eu apresentei por um tempo na Rede Família, né, que é do Grupo Record. E nesse programa nós falávamos de relacionamento também. Tínhamos um comentarista que era psicanalista, né, é ainda psicanalista, o Dr. Márcio, e foi aí que nasceu a vontade de estudar psicanálise. E no período de transição, né, da pandemia, quando eu vi a minha clínica completamente fechada, sem poder prestar atendimento, foi quando eu ingressei no ramo online e fazendo os atendimentos como psicanalista. E deu muito certo, estou até hoje. Me apaixonei pela área. Você percebe que tem muitas mulheres que ainda têm um problema com autoestima? Muitas mulheres, na verdade, tá? A grande maioria das mulheres tem algum transtorno psicológico, tá? Eu posso falar para você que 70% das mulheres tem algum tipo de insegurança que está aliado à autoestima. Mas você também atende homens ou só Atendo mulheres? homens também. Mas a grande maioria ainda é de mulheres, né? Sim. Por que você acha que isso acontece? Bom, Por que as mulheres ainda é a grande maioria que busca terapia e também que necessita de um aconselhamento mais direcionado? Porque terapia todo mundo precisa, né? claro. Mas mais direcionado nesse Bom, eu vou aspecto. dar a minha opinião sobre o assunto. É claro que eu não tenho a verdade absoluta de nada, mas é a minha opinião e de acordo com a experiência que eu tenho no meu consultório. As mulheres são muito mais abertas a tratamento, a conversar. As mulheres são muito mais falantes, mais abertas. As mulheres são elas que se abrem ao conhecimento, às novidades, e é claro que são as mulheres que movimentam a economia do país, do planeta. Então, a mulher ela vem abrindo caminho para a modernidade, para tudo que a gente vem aí ver crescendo e novidades em qualquer ramo.
que a gente tenha, seja cosmética, seja moda, tudo a mulher ela está abrindo caminho, ela vem na frente, ela é muito mais aberta. E a questão da análise, da psicologia, dos tratamentos, da necessidade de um aconselhamento, as mulheres são muito mais abertas e elas acabam percebendo coisas que os homens muitas vezes não percebem. Então, a gente costuma dizer que o homem é o cabeça, porém a mulher é o pescoço. Ela vira a cabeça para onde ela quer, né? Porém, ainda existem mulheres que estão presas a conceitos velhos, crenças limitantes, e essas mulheres que a gente ajuda. Então, o aconselhamento, o direcionamento, tratar o psicológico é, na verdade, uma grande sabedoria, porque muitas vezes você está dentro de um problema e você fica perdida. Às vezes a porta está ali, mas você não encontra a saída. Uma pessoa que está de fora, ela tem uma visão diferente e às vezes ela vê facilmente a saída. E ela fala para você, ó, dá um passinho ali para a direita que tem uma porta. Então, se trata disso, né, de enxergar aquilo que um outro olho, de um outro ângulo, consegue ver muito melhor. Entende? Porque não existe nenhum problema que uma mulher não possa resolver, mas às vezes ela está tão presa naquilo que ela não consegue enxergar. Então, nós, psicanalistas, psicólogos, profissionais da área, a gente vem trazendo um caminho, um direcionamento, mostrando mais opções. E isso é maravilhoso. E é esse o nosso trabalho. E isso está bem ligado ao empoderamento feminino, né? Sim, tá ligado ao empoderamento. O empoderamento, né, para quem não sabe, tem muita gente que a gente fala de empoderamento, pensa que empoderamento é uma mulher super bonita, maquiada, ou é aquela mulher que chega falante. Não, empoderamento, na verdade, tá, é a luta pela igualdade entre os gêneros, homens, mulheres, enfim, tá? Porque a mulher, ela vem sendo massacrada historicamente, né, pela sociedade, onde a mulher, ela não votava, ela não podia sair de casa, a mulher, ela só podia ficar em casa cuidando dos filhos, ela dependia financeiramente do marido, muitas vezes ela casava forçada, sofria e ainda sofre com agressão doméstica, abuso. E isso era muito mais forte. Então a mulher, ela foi abrindo caminho e buscando sair dessa situação e ter uma igualdade junto aos homens, mas não é competição, na verdade. O empoderamento é uma conquista, e é uma conquista dos homens também, porque quando você tem uma mulher ao seu lado, que ela é parceira, que ela ajuda você nas contas de casa, ela é inteligente, ela participa, o casal só tem a ganhar. Então, o empoderamento é aquela mulher que ela sabe o que ela faz da vida dela. Ela está a par do que está acontecendo na economia, ela participa, ela vota, ela é capaz de decidir pelas questões da casa, ela não precisa que o marido venha na frente. Muitas vezes ela pode até aconselhar o marido numa questão de trabalho. A mulher empoderada, ela é aquela mulher que edifica o lar. Ela traz crescimento profissional para ela, para o esposo, para os filhos. Ela traz prosperidade. É uma mulher que traz para a família algo saudável e um crescimento que só pode ser linear e crescente. Então, é um movimento saudável que todo mundo deve participar. E muita gente também, é interessante falar que também tem mulheres que não se sentem na obrigação. Quando a gente fala de empoderamento, a gente sempre pensa numa formação acadêmica, estar muito bem sucedida profissionalmente, se sobrecarregando, né, aumentando tarefas. O empoderamento ele é mais uma questão mental, né? Porque tem mulheres também que optam por largarem os seus empregos, viver, decidem, optam por serem do lar, quando são casadas. Isso é uma questão, você vê como uma questão mais da mente ou também uma questão de atitude? Olha, eu acho assim... também tem uma questão também da autovalidação, claro, também, né? Não é uma busca de validação do outro. Tem diversas questões que estão envolvidas. Eu penso que a mulher, ela tem fases na vida dela, tá? Então, tudo é uma questão de fase. Por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos.
Então, no período que ele estava de 0 a 2 anos, eu me tornei, a minha fase era a fase mãe. Então, ele era 100% minha prioridade. Porém, como eu sou uma mãe solteira, e eu não tenho, e não tinha na época, né, o auxílio de ninguém financeiramente, muitas vezes eu não pude ser só mãe, como se eu tivesse um esposo. Claro que eu teria largado talvez o trabalho e me dedicado 100% a ele. Mas não, eu precisava botar comida dentro da minha casa. Então eu tive que ser 2 vezes mais empoderada, tá? Mas vamos falar de uma mulher que ela está dentro de um contexto familiar estruturado. Ela tem um esposo. Então ela pode se dar ao luxo, tá? Nesse período aí do bebê, se ela quiser. Porque a mulher empoderada, ela faz aquilo que ela quer. Ela tem poder para isso. Então, ela pode sim dedicar um período para cuidar exclusivamente do filho dela, porque ela é empoderada. Ou ela pode simplesmente colocar o filho dela numa escola, numa creche e trabalhar normalmente. E ela faz aquilo que ela tem potencial e capacidade de acordo com o bolso dela. Isso é empoderamento, mas a questão de uma mulher ser estudada ou ser formada, eu acredito que a mulher empoderada, ela, a partir do momento que ela se entende como uma mulher empoderada, ela vai buscar um crescimento também Uhum. profissional, ela vai estudar, ela vai procurar fazer um curso profissionalizante, ela vai buscar sabedoria, ela vai estar inteirada do que acontece no país, da economia, do futebol. A mulher empoderada, ela é inteligente, ela sabe, ela tem assunto para tudo. Então, o empoderamento, ele é um conjunto de coisas. É sabedoria, é você participar das decisões, é aquela coisa de ir contra o que é alienação. Então, a mulher empoderada, a mulher moderna, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe para onde ela quer ir e ela sabe exatamente o caminho que ela vai tomar para chegar no sucesso. Então, ela não é Gente, alienada, ela não é enganada por ninguém. alguém tem pergunta? Vão mandando aviãozinho para convidar mais gente, que eu convidei, mas essa live tem que encher mais. Se alguém tiver pergunta, pode deixar aqui por escrito. E a gente também você também vai fazer sorteio, né, de consulta Vou fazer gratuita. alguns sorteios, sim. É interessante você falar disso, né, da busca do conhecimento, a busca da independência. O empoderamento, ele está ligado ao poder financeiro? Uma mulher que ela tem um poder financeiro que ela conquistou a partir das próprias mãos é um empoderamento, com certeza. Porque ela não depende economicamente, financeiramente de ninguém. Ela se basta. Isso é um empoderamento, sim, com certeza. Eu também tenho uma dúvida. Eu andei buscando assim, algumas referências, vendo alguns vídeos sobre empoderamento, e me veio aqui uma pergunta um pouco polêmica, né? Porque a gente vê muitas mulheres, né, postando fotos de biquíni, fotos com pouca roupa. Isso não é uma crítica, né? Eu só estou buscando trazer um tema para a gente debater. Inclusive, eu também gosto de postar fotos de biquíni de vez em quando, mas o que é o empoderamento e o que é uma busca de validação do Sim. outro? E aí, em contrapartida, tem um grupo de pessoas que já critica, que isso fala da objetificação do corpo. Eu vejo muito dessas atrizes agora, eu não vou citar nomes, que elas o tempo inteiro elas expõem os seus corpos na internet, tudo bem, são mulheres lindas, poderosas, ganham muito bem, ao mesmo tempo elas criticam porque a objetificação do corpo. Sim. Então, como é que você vê isso? Eu postar foto de biquíni, foto de pouca roupa, rebolar na frente de uma câmera, eu estou me objetificando, né? Claro, porque se você faz isso, você está buscando like, Sim. você está buscando que alguém veja. Ou não, ou simplesmente estou mostrando, olha, gente, como é que eu estou me sentindo bonita, gostosa. É uma busca de validação. O outro tem o direito de criticar, olha, ela está se exibindo. Como é que você vê tudo isso? Sim, vamos lá. As pessoas,
elas têm opiniões diferentes, né? E eu posso ter uma visão de algo e a sua visão pode ser totalmente diferente. Eu posso estar tentando passar uma mensagem e você pode estar recebendo a mensagem e entender outra coisa, concorda? Então, quando a gente... Eu, por exemplo, posto foto de biquíni, adoro, me acho uma mulher lindíssima, me acho, porque eu acho que a mulher tem que se achar mesmo, porque se você não se achar, quem é que vai, né? Então, o empoderamento é você não precisar da validação de ninguém, é você se sentir capaz. Postar uma foto de biquíni, ou uma mulher que usa um biquíni bonito na praia, que gosta de se vestir bem, de se maquiar, com certeza ela é empoderada, tá? As atrizes, o meio da moda, os famosos, é claro que eles usam o corpo para chamar likes, para ter visibilidade. Por quê? Porque a beleza, ela atrai, né? Principalmente os homens. Nós vemos um bonito, a gente fala, nossa, que mulher linda. Isso atrai. Então, os famosos usam esteticamente os corpos para atrair. Porém, eles trabalham nesse meio, eles precisam das grandes marcas, muitas vezes eles são garotos ou garotas propagandas de marca tal ou outra, né? Então, a questão da beleza do carnaval faz com que eles tenham mais trabalho. Então, isso a gente entende e está tudo bem, né? Com certeza. E nós gostamos de ver as atrizes lindas. Até quando uma atriz tem uma celulite, alguma coisa fora do lugar, as pessoas criticam. Porque existe uma pressão no mundo estético, tá? E isso está muito voltado a vendas, a um criado pela empresa estética para vender, que está dentro de um contexto econômico, claro, né? Agora, onde entra aí nós, mulheres comuns, com essas mulheres com corpos tão maravilhosos, né? É a gente achar, muitas vezes, mulheres comuns ou que não têm um poder aquisitivo como elas, achar que tudo aquilo é normal, né? Que aquele corpo é aquele corpo que todo mundo deve ter, é um corpo fabricado, ali tem botox, tem um trabalho estético foi feito, hoje tem diversos tratamentos, harmonização facial e tudo mais, os filtros, né? Que eu acho maravilhoso tudo isso, eu utilizo e acho que nós temos que utilizar tudo que é moderno, por que não? Não tem nenhum problema com isso. Mas Sim, o único tudo que nos problema faz também sentir bem. é a gente achar, ou a grande maior parte das mulheres, ou as mulheres que têm insegurança, por causa dessas mulheres, elas desenvolverem algum transtorno, né? Isso trazer psicologicamente algum problema. Por exemplo, tem muitas mulheres que sofrem com bulimia, tem vários transtornos que nós tratamos que a gente sabe que está muito ligado a essa pressão social de que a mulher tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ter um bumbum grande, a cintura fina. Então, determinado ponto é normal, determinado ponto pode ser um transtorno e é onde nós profissionais temos de tratar, tá? Então, tudo tem que ter um bom senso, tudo tem que estar tem que ter um parâmetro do que é normal. Nada pode ser demais. Tudo que é demais pode ter algum probleminha ali. Mas é super lindo uma mulher bonita postar foto de biquíni, sim, e deve postar. Porque também a gente vê muitas pessoas, tem vezes que a gente vê pessoas que buscam plásticas, eu sou super a favor, mas abusando das plásticas, a gente olha, já precisava ter, né, ficando até deformadas. Exatamente. Isso pode trazer depois depressão, insegurança, né? Várias coisas. É sim. É uma questão mais de mentalidade, né? Que eu fiz essa pergunta se é ligado ao poder financeiro, e é diretamente ligado, mas para essas mulheres que ainda não têm tantas condições de fazerem plástica, o empoderamento ele é mais uma questão mental. E aí até você pode explicar como é que você trabalha, porque você faz mentorias também. Sim, eu acredito que toda mulher ela tem que se cuidar, tá? Porque uma mulher quando ela está em depressão, a primeira coisa quando ela chega no consultório, ou quando eu vejo uma mulher através da câmera, eu percebo que ela tem uma depressão, é pelos desleixos. A mulher deprimida, ela não se cuida, ela não se acha bonita, então automaticamente você percebe na aparência dela que ela não está bem, né? Então o empoderamento é também incentivar a mulher a se cuidar,
tá? Se sentir bonita. E se ela tiver condições de fazer um tratamento estético para que ela se sinta mais bonita, com certeza ela deve buscar sim, tá? Não tem problema nenhum. Eu quero também que você fale, você é coach de relacionamento, especialista em sedução. Eu acho isso muito interessante. Oi. Repete, por favor, que daí você falou, acho isso muito interessante e eu não consegui ouvir o resto da sua pergunta. Oi, voltei. Isso. Então, eu acho muito interessante que você faz mentorias, né? Você é coach de relacionamento e especialista em sedução. Explica um pouco como é um treinamento de sedução, porque a sedução, ela não é só seduzir, por exemplo, eu estou solteira, né? Nesse momento eu estou solteira. Então, a sedução, as pessoas que buscam são mais mulheres, tem homens também que buscam esse treinamento, são mais mulheres casadas, mais mulheres querendo arrumar um namorado. Sim, o que é sedução? Vamos primeiro entender o que é a sedução. A sedução é você seduzir alguém, você vender algo, né? Quando uma mulher ela quer seduzir um homem, ela está vendendo a imagem dela, ela está vendendo ela como mulher. No caso, se for para um futuro namorado, ela vai vender o quanto ela é bonita, inteligente e o quanto ela pode ser uma ótima e excelente namorada, concorda? Mas a sedução não se trata só de relacionamento amoroso. Eu posso seduzir um cliente a comprar o meu produto, eu posso seduzir você a ser uma futura aluna, tá? Então a sedução é você argumentar e fazer com que aquela pessoa se apaixone pela sua ideia, tá? Porém, eu trabalho hoje, tá, com o meu curso de sedução para mulheres. Então, qual que é o contexto disso, né? A sedução dentro do relacionamento amoroso. A grande parte das mulheres que eu atendo, que me procuram, muitas vezes ela vem de uma grande depressão, de um término de relacionamento doloroso, ou de um relacionamento que foi tóxico, ou até de agressões domésticas. Então, ela vem praticamente no fundo do poço, se achando a pior mulher do mundo, feia, sem nenhum empoderamento. Então eu faço um trabalho de reconstrução, de mostrar para ela que ela é bonita e dentro da essência dela, ela é sensual, ela é sexy. E a gente constrói essa nova mulher e ajudando ela a se tornar uma mulher sedutora, para que ela possa seduzir o futuro marido, o futuro namorado, para ela poder conquistar um relacionamento amoroso saudável, sucesso. E eu ensino desde como quando você olha para um homem, tá? E tudo isso é questão de olhar, segurança, tudo isso está dentro do contexto de sedução. É aquela mulher se sentir segura e ela trazer para a vida dela o homem que ela desejar. Isso é sedução. Vender ela como um produto, como uma mulher que vai ser uma esposa incrível, uma mulher maravilhosa, vai deixar aquele homem aos pés dela. Isso é sedução. E se você me ensinou no outro dia, eu vou usar. Eu vou Com certeza. usar. Já te dei algumas dicas. Olhar. Já me deu algumas dicas. Sim. Márcia, a gente estava falando da questão do impacto, né? Que o tema é o impacto no planeta, na economia. Eu acho interessante você falar, né? Que a gente está falando muito da questão da sedução, da mudança da mente. Mas como é que isso impacta o planeta? Olha, vamos trazer um impacto no planeta. Vamos pegar os últimos 50 anos, tá? Lembra lá da sua mãe quando você era criança, ou um pouquinho antes de você nascer, porque a gente ainda não tem 50 anos, né? Vamos buscar na história os últimos 50 anos, tá? Hoje, nós já tivemos. Se você observar, eu já vi algumas pilotas de avião, já vi mulheres dirigindo ônibus coletivo, tá? E já vi algumas mulheres fazendo trabalhos de pedreiro. Essas profissões eram só masculinas. Então, se você olhar, isso é impactante. Se a gente pegar uma pessoa, vamos fazer uma ficção científica, como alguns filmes, uma pessoa que ficou adormecida há 50 anos. Se ela acordar hoje, ela vai ficar impactada.
Ela fala, ela vai Uhum. assustar. Por quê? Não era comum isso há 50 anos atrás. 50 anos atrás, dificilmente uma mulher ela era capaz de sustentar a sua casa. Hoje é o que nós temos. Eu, por exemplo, sustento minha casa sozinha, com o meu trabalho, e consigo sustentar, graças a Deus, maravilhosamente bem. E vejo muitas outras mulheres também fazendo isso. Então, isso é um impacto. Se você observar, a indústria cosmética é a que mais vende no planeta. E por que que ela vende, gente? Por causa da mulher. A beleza da mulher. A mulher, ela cria a necessidade do cosmético, do shampoo, disso e daquilo. E isso faz o quê? Isso traz venda, traz movimentação, traz mercado, traz junto disso uma série de coisas. Trabalho, emprego, entende? E você vê muitas mulheres à frente de grandes empresas. Isso há 50 anos atrás não existia. A mulher, ela era secretária, muitas vezes, no máximo. E hoje a mulher é o quê? Ela é dona da empresa. Ela manda, ela sabe o que ela quer e ela sabe onde quer chegar. E isso é No impactante. máximo, professora, porque era uma profissão Feminina, muito né? voltada para muito Que era feminina. voltada É, no para máximo cuidar das professora. crianças, né? É, é interessante, né? Porque você está contando isso e eu estou lembrando da história, um pouco da história da minha avó, né? A minha avó, o sonho dela era ser enfermeira, era ser militar. E na época dela, na década de 40, 50, não se aceitava, né? Não existiam mulheres militares, eram só homens. E ela queria ser enfermeira. E o irmão dela, que já era militar, né? Ele é falecido há um tempo, dizia que não era um absurdo, que enfermeira era amante de médico. E ela não fez a profissão que ela queria, que não podia ser militar, mas pelo menos ela queria ser enfermeira, que se houvesse alguma guerra, ela gostaria de ajudar os militares. Sim. E ela não pôde ter a profissão, né, estudar a profissão que ela A minha gostaria. avó contava que as famílias, há mais de 50 anos atrás, elas investiam em estudar os seus filhos homens. E as mulheres, elas não tinham essa possibilidade. Porque, ela vai casar, vai ser do lar. Então, os homens iam para as faculdades, se formavam em medicina, e as mulheres não. As mulheres, muitas vezes, elas tinham casamentos arranjados, eram forçadas a casar porque fulano era de boa família ou tinha um poder aquisitivo alto. Isso acontecia muito, né? Hoje em dia não, imagina, hoje em dia a mulher ela faz o que ela quer da vida dela. Se ela quiser casar, ela casa, se ela quiser ser solteira, ela é. Isso é uma coisa que traz um impacto muito positivo. E é uma conquista muito grande, né? Porque você muda toda uma sociedade, a mentalidade de uma sociedade que vem se mudando. Sim, Porque ainda existe machismo. existe. E Junto com essa modernidade, com esse empoderamento, nós também vemos homens trabalhando em profissões que eram só femininas. Isso também sim, é uma conquista. Isso também é empoderamento. Isso é igualdade. Não é competição, na verdade, que nós queremos, é igualdade. é porque eu já ouvi também de alguns homens que essa pressão, né, de sempre essa pressão da sociedade não só é ruim para as mulheres. Eu já ouvi de Hum, homens que isso também é ruim para eles, de sempre terem que ser fortes, serem resolver tudo. Muitas vezes isso traz um peso muito grande para o homem, que o homem não pode chorar, o homem não pode mostrar sim. sensibilidade. Eu acho que o empoderamento ele traz uma leveza para tudo isso. É claro que o homem e a mulher nós somos diferentes e a gente se alia, né? Eu acho que Uhum. um apoia o outro. É claro que tem aí também uma questão, vamos dizer assim, que vem do nossa genética, né? O homem realmente ele é mais forte do que a Sim, mulher. A parte da musculatura. Porém, tem coisas que sensivelmente a parte psicológica, né, tinha uma pressão muito grande também em relação ao homem. O homem tinha que cuidar sozinho da família, o homem tinha isso e tinha aquilo. Então, eu acredito que isso traz uma leveza.
E isso traz também uma igualdade, e o homem tem muito a ganhar com o empoderamento feminino, com certeza. O que você acha? Eu não tinha pensado nessa pergunta não, mas agora me veio à mente. Quando a mulher ganha mais do que o homem, um casal. Eu já conversei muito isso com amigos. Psicologicamente, isso para o homem abala ou você acredita que isso vem mudando? Olha, A eu mulher acredito... ser bem-sucedida, muitos homens, eles querem que suas esposas sejam bem-sucedidas, mas quando a mulher é a que ganha mais? Só abala aquele homem que ainda não tem maturidade para entender que isso é positivo, tá? Então, quando o homem realmente ele é homem, quando ele é maduro, quando ele tem uma mentalidade aberta, ele é um cara que tá ali com aquela mulher para o que der que vier, tem um apoio, né? Tá dentro de um contexto familiar sólido, ele entende, ele acha isso maravilhoso. Agora, se for um homem machista, imaturo e inseguro, ele pode realmente se sentir inseguro com isso, tá? Pode sim, acontece também. Mas isso vem se perdendo e eu acredito que vai melhorar cada vez mais. Uhum. O Sampaio Alberto escreveu: o homem se sente pressionado. Gente, vocês podem deixar a pergunta Deixar. também. Tem alguns homens que se sentem pressionados, sim. Sim, e para eles é mais difícil também falarem sobre o assunto, né? Para a gente é mais fácil falar. Sim, é porque vem um contexto familiar de crenças limitantes, né? Onde o homem aprendeu, ele foi educado a isso. Então, é um contexto que está se modernizando, as pessoas estão entendendo isso e está cada vez mais ficando igual mesmo, né? Você vê a maioria das famílias, o homem e a mulher trabalham. Os dois se ajudam. Antes um homem não chegava na cozinha para lavar uma louça. Hoje em dia você vê os homens cozinhando, lavando louça, ajudando a esposa. E isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Eu acho que não tem um que tem que fazer mais ou o outro. Os dois podem se ajudar, com certeza. Os dois também chegam cansados do trabalho, então as coisas elas são mais fáceis quando elas são divididas, Opa, né? com certeza. Porque senão a mulher ela vai ficar com aquela sobrecarga, né? Tudo é a mulher, tudo é a mulher. E isso é machismo, é preconceito. É o trabalho da rua e o trabalho de casa. Uhum. Eu sempre falo, o trabalho de casa é pior do que o trabalho da rua. É sempre mais pesado. Pesado, porque sempre tem, né? Eu digo que louça Porque na sempre pia tem. sempre tem, nunca acaba. É. Agora, tem uma coisa assim, aqui é uma entrevista, mas eu vou até falar um parênteses assim, até para uma opinião. Eu entendo, né, que o Sampaio colocou assim, sempre se teve a cultura do homem ser provedor. Eu quero até que você me fale sobre isso. Porque o provedor não é só uma questão financeira. Eu entendo como provedor um espírito de provedor. E o homem, desde que o mundo é mundo, ele é o provedor. Se ele também sai desse lugar de provedor, não mexe um pouco com Isso, porque tá na com a energia? ancestralidade. É uma energia masculina. Eu não sei se você Eu lembra. saio da minha energia feminina, né? Eu sempre brinco assim, me deixe ser uma mulher nesse mundo. Sim. E não quer dizer que eu quero ficar em casa sem trabalhar, só ser uma barbizinha. Não, eu quero ser uma mulher neste mundo. Porque a gente também tem se sentido muito pressionada. Claro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que isso, eu tenho trabalho de casa, eu tenho que ser perfeita. E eu só quero ser uma mulher. Com certeza. A questão do homem ser provedor... Mas as mulheres também se masculinizam, né? Você não acha isso? Acho. Está muito ligado à nossa ancestralidade. Se você lembra do homem, lá da época do homem das antigas, né? Aquele homem das cavernas, o que ele fazia quando ele queria buscar uma mulher? Ele olhava, escolhia uma mulher, e a mulher, nessa época, ela se escondia do homem, mas ela não se escondia do homem porque ela não queria, porque era
o trabalho da mulher ser difícil, se esconder. Ela se escondia dentro da caverna e o homem das cavernas, ele ia lá e trazia ela pelos cabelos, forçado, entendeu? Mas ela não ia Uhum. forçada porque ela não queria, porque era cultural isso. E isso vem dentro da nossa ancestralidade. O homem saía para caçar, era o homem que matava o bicho lá e trazia para a mulher e para os filhos comerem. Então, isso está dentro da nossa ancestralidade, né? E nós, mulheres que somos sábias e inteligentes, nós não vamos de maneira nenhuma diminuir o homem que está ao nosso lado, nosso esposo. Nós vamos deixar ele ser homem. Vamos deixar ele trocar a lâmpada, vamos deixar ele se sentir herói, se sentir importante no contexto familiar. Isso é legal, porque não adianta nada você querer ser empoderada e querer fazer o papel do homem. Não se trata disso. Se trata da Se trata igualdade, de... mas ao mesmo tempo, deixa o seu marido ser homem e você seja a mulher que é ali meiga, carinhosa, que cuida dos detalhes, que cuida do que é feminino e deixa o homem fazer a parte que é dele. Mas não tem problema nenhum se o meu marido, por exemplo, ficar desempregado e eu tiver que sustentar a casa nesse período. Uhum. E o contrário Sim. também. Entende? Isso é empoderamento. Porém, se ele é homem, eu vou deixar ele me proteger, eu vou deixar ele me abraçar e me proteger de algo externo. Eu vou deixar ele Sim. também, tá? Isso é bacana. Eu não vou de maneira nenhuma diminuir ele porque eu ganho mais, ou porque eu ganho um pouquinho a mais. Claro que não, não tem problema nenhum nisso. Então, isso é empoderamento. Porque até o homem ele começa a se sentir diminuído. E eu Sim, já observei alguns homens que se sentem diminuídos, eles perdem um pouco da energia masculina. É interessante falar disso porque a gente fala de empoderamento e muito se fala, eu percebo muito na mídia tratando isso de uma forma muito vulgar em algumas mídias abertas, sem aprofundar. O que a doutora Márcia está falando, e o que eu venho também buscando para mim, como autoconhecimento, empoderamento não é se masculinizar, empoderamento não é querer fazer a função do não se outro, trata de não é querer feminismo, ser mais do que não o se trata outro, de porque você feminismo, também perde muito claro. com isso, né? E para relacionamento isso não é legal, porque também o homem não vai querer uma mulher masculina, um homem com uma energia masculina saudável, ele não vai querer uma mulher Claro que não, masculinizada. de maneira Isso não, nenhuma. isso não tem nada a ver com preconceito, né? A gente está falando de orientação sexual, a gente está falando de Isso, energia, né? com certeza. A mulher empoderada, ela jamais vai colocar o marido, vai diminuir o seu esposo. Pelo contrário, ela vai sempre elevar o esposo. Ela sempre vai trazer ele para o crescimento. Como eu disse, né, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Então a mulher sabe, ela vai sempre edificar o lar. Ela vai trazer crescimento, ela vai aconselhar o esposo, ela vai ser aquela parceira. Entende? Os dois vão crescer juntos, vão conquistar tudo aquilo que eles desejarem. Juntos, né? Um apoiando o outro. Isso é empoderamento, na minha opinião. Tem um casal que eu acho super interessante, né? Eu vou falar muito bem deles, né? Então eu posso falar aqui, que é a Paola Oliveira e o Diogo Nogueira. Ela é muito bem sucedida, ela é linda, ela é um fenômeno. Ele também é um cara muito bem sucedido, também é um cara bonito. E eu percebo uma energia nela muito feminina e nele muito masculina. E ela é muito bem sucedida financeiramente, ela está sempre em alta. E eles conseguem ser um casal tão harmonioso, né? Tão empoderado, os dois, cada um na profissão que tem. Quando eu vejo aquele casal, eu vejo muito bem explícito, né? Tudo isso de uma harmonia entre um homem e uma mulher empoderados. Sim, isso é um exemplo de empoderamento, com certeza. Isso deve ser copiado pelas mulheres, né? Tudo que é bacana, que é de se admirar, eu acho que deve ser levado como exemplo, com certeza. Eles se gostam, eles se amam, a rede social, as redes sociais deles, eles estão sempre demonstrando carinho, sempre demonstrando uma sensualidade sem uma vulgaridade, são extremamente sedutores e empoderados. Eu vejo ali muito explícito um casal com energia muito harmoniosa. Eu acho isso muito, eu admiro demais.
Sim, sim, são um exemplo de empoderamento, com certeza. Gente, alguém tem pergunta? Acho que alguém mandou uma pergunta. Se o casal não tiver clima de competição, a mulher pode também incentivar o homem a progredir mais. Com certeza. A mulher, ela sempre vai fazer com que o homem alcance muito mais sucesso. Eu digo tem uma frase que fala muito assim: um homem bem-sucedido tem sempre uma mulher ao lado. E um Uhum. homem que não é sucedido, que está cheio de problemas, ele tem várias mulheres. Então, com É certeza, a verdade. mulher sábia, ela eleva o homem que está com ela para o crescimento profissional, familiar, com certeza, com certeza. Todo homem de sucesso tem uma mulher maravilhosa ao seu lado, pode ter certeza. Ao lado, não é atrás, Não né? É atrás ao e nem na lado. frente, ao lado. Ao lado. O Alberto, Sampaio Alberto, já tive uma oportunidade de conhecer uma mulher empoderada. Ela não queria relacionamento sério, mas não queria ficar sozinha. Porém, tinha posicionamentos como se não quisesse depender de homem. Isso é empoderamento? Sim, a mulher empoderada, ela não deve depender. Aliás, ninguém deve depender emocionalmente nem financeiramente de ninguém. Você tem que trazer uma pessoa para a sua vida porque você quer, porque você a ama, porque ela soma na sua vida. Então, isso é empoderamento, sim. Porque imagina você se casar com uma mulher que depende de você financeiramente. Vai se tornar um peso. Concorda? O homem tem que É, cuidar de tudo. Então, vira um peso e ele acaba perdendo admiração por ela. Agora, quando ele tem ao lado dele uma mulher que corre junto, trabalha, que luta, poxa, fica muito mais fácil, eles vão conquistar muito mais juntos. é verdade. Bom, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, mas a gente ficou de fazer um sorteio, né? Escolher uma pessoa para fazer para ganhar uma consulta gratuita. Sim. Eu vou Como é que a deixar, a Liz- gente pode eu fazer? vou deixar a Liz escolher uma pessoa. A Liz pode escolher essa pessoa e depois a gente entra em contato para oferecer uma consulta ou alguma terapia dentro do que eu ofereço. Uhum. Claro que de Sim, acordo também com se a pessoa desejar, é claro, né? claro. Tem que ter algum critério aqui para escolher. Alguém tem que. Bom, eu queria que as pessoas pelo menos sinalizassem que querem a consulta. Isso. Aqui eu não estou conseguindo ver direito o que as pessoas estão escrevendo. Homens e mulheres, pode ser homem ou Pode ser mulher uma para consulta? mulher. Tá. Eu quero te perguntar, Salustiana, ela quer, foi a primeira que disse que quer a É aí, consulta. ó. Márcia, Pode ser uma sorteada. Márcia, como é que é o seu O treinamento? meu treinamento, ele não é só voltado para relacionamento amoroso, né? Eu faço um trabalho onde eu alio a psicanálise e também a terapias holísticas. Por quê? Porque eu acredito que muitos dos problemas que nós temos, ele está muito ligado a questões também espirituais, ou mesmo de vidas Uhum. passadas, ou situações que você vivenciou que nem se lembra, talvez na sua pequena infância. Então, eu faço um trabalho voltado de acordo com a queixa da pessoa, tá? Então, muitas mulheres vêm com algum tipo de bloqueio ou trauma. Então, a gente vai abrir uma investigação para entender de onde vem, qual é a raiz desse problema e tratar, né? E claro, dentro desse contexto, nós trabalhamos relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, vamos ajudar aquela mulher a ser empoderada, sexy, capaz, segura,
com uma autoestima elevada e também ajudá-la a ser próspera. Porque não existe mulher empoderada sem dinheiro no bolso. Não tem nada a ver uma mulher ser empoderada e sem dinheiro. Então, tudo isso é um conjunto de coisas. Então, eu trabalho todos os pontos. Então, a gente faz a análise, que consiste na pessoa falar livremente, e eu também aplico diversas terapias. E até mesmo a hipnose. Trabalha com Também. hipnose, além da hipnose, tem outra ferramenta, além da hipnose da escuta? Tem a regressão a vidas passadas, quando necessário, a mesa radiônica. Você podia explicar como é a regressão a vidas passadas? Eu acho interessante. Ela serve para todo mundo? São causas específicas? São casos específicos, porque nem todo mundo acredita que existe vidas passadas, né? Então é muito específico. Porém, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Nós estávamos tratando uma mulher e ela tinha um problema muito voltado ao relacionamento, ela não conseguia se relacionar com nenhum homem. Começava um relacionamento e acabava. Começava um relacionamento e acabava. Então a gente foi investigando, fomos orientando, trabalhamos autoestima, empoderamento, deixamos ela mais sexy, mais sensual, ensinamos a seduzir, mudamos o estilo dela, ela se tornou uma mulher mais bonita, foi aprender, foi estudar. Então, nós fomos trabalhando todos os pontos, mas mesmo assim, ainda assim, não conseguia manter um relacionamento. E aí começamos a investigar e a gente descobriu que numa vida muito passada dela tinha um pacto que tinha sido feito, né? Uma coisa muito peculiar. E aí, o que que nós fizemos? Fomos buscar isso, ver se realmente se existia mesmo aquele pacto, do que se tratava, e o que que nós fizemos? Fomos quebrar aquele pacto. Uma coisa que ela fez numa vida lá passada, que era uma coisa bem espiritual, que já não servia mais para ela no contexto atual. Então a gente buscou quebrar aquele pacto e resolver o problema dela. Então tem muitas coisas que estão ligadas a coisas espirituais, porque nas vidas passadas existia culturas, coisas religiosas que se utilizava que hoje já não se usa mais. E isso traz, com certeza, traumas, bloqueios, dificuldades. E nós, quando é necessário, nós vamos buscar e vamos tratar também. Tratamos também. Eu acredito que seja uma curiosidade de muita gente. Como é feita a terapia de vidas passadas? A gente utiliza, nesse caso, a hipnose, né? A gente coloca a pessoa em transe. O que que é hipnose? Hipnose não é você apagar e não saber o que está acontecendo, não. Eu deixo você relaxada para que você, com a minha voz, seja sugestionada. E aí você fica extremamente relaxada e nós vamos dando comandos para que você, dentro do seu cérebro, o nosso cérebro, ele é formado por duas partes. Temos a parte que é consciente, que é tudo que você se recorda, e o inconsciente, que são as nossas lembranças passadas, que ficam todas guardadas. E aí, com a hipnose, com a ajuda desse conceito, a gente vai buscar vidas passadas onde você tem algum trauma e a gente vai lá, volta lá, para quebrar aquele trauma, para superar, para que você sublime isso e traga uma vida melhor no contexto atual. Ótimo, eu acho bem interessante. Inclusive, eu tenho vontade de fazer. É bem interessante. Eu já fui submetida à hipnose. Eu gostei bastante. Eu tinha no início um pouquinho dessa insegurança Por exemplo, de como é que vai ser na hora. Mas não é. É uma pessoa gaga. A hipnose pode ajudar a superar. É um transtorno. Às vezes foi um susto que a pessoa levou lá atrás, então a hipnose pode auxiliar resolvendo o problema. Um medo que você tenha, por exemplo, de água, pode ser estar voltado a uma vida passada, talvez a pessoa sofreu um acidente na água, algo assim. Então a hipnose, a regressão serve para trabalhar esses traumas, para que você possa superar e viver normalmente. Eu fui submetida numa época que eu estava com problema de ansiedade. Foi muito bom. Sim. Eu tinha essa preocupação de como nunca tinha feito. Aí conversei muito com o terapeuta na época
E gostei muito. Depois eu não queria mais parar de fazer as sessões. É ótimo. E não é nada daquilo que a gente imaginava. Não. Não, você com o paciente, você também está no comando de Sim. tudo. Não fica inconsciente. Tudo que eu ofereço nos meus tratamentos, eu já vivenciei, porque eu também sou uma mulher que vem de traumas, de dificuldades. Por essa razão que eu fui estudar psicanálise, por essa razão me tornei coach em relacionamento. Então, muito dos meus problemas eu consegui solucionar através da psicanálise, da regressão. E, nossa, eu tenho trazido muita coisa boa para minha vida, graças a Deus, com o auxílio desses tratamentos. Então, assim, é tudo maravilhoso e nós só temos a ganhar. Por isso que eu digo que todo mundo deve fazer terapia. Todas as pessoas devem buscar a terapia. Também sou muito a favor. Sim. Gente, alguém tem pergunta para deixar? Se não, se ninguém tiver pergunta, a gente já está quase a 1 hora. E com 60 minutos o Instagram, ele acaba, ele derruba a live. A Salustiana está dizendo que tem aprendido muito com você, Márcia. Ela é um amor, uma graça. Gente, eu vou até falar uma coisa. O Sampaio escreveu aqui, mas tá. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque. Alberto Sampaio escreveu, mas passou. Aqui. Exemplo, fiz uma vez a gentileza apenas pegar uma xícara de café. Ah, tá. Numa viagem e ela disse que eu queria tratá-la como criança. Resumo, caí fora. Essa mulher não sabe ser mulher, né, Márcia? Não sabe ser empoderada. Era uma grande não oportunidade. Sabe ser empoderada. Tem mulher que acha que empoderamento com certeza é não aceitar nada. Já era uma oportunidade de fazer uma nova amizade, um novo flerte, um futuro namorado. Ela perdeu essa oportunidade. Eu adoro gentilezas masculinas. Pode puxar a cadeira para eu sentar, abrir a porta do carro. Flores. Saio com meu dinheiro, mas se quiser pagar a conta, pode pagar a conta. Com certeza, por favor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Também se precisar que eu pague, eu pago também. Com certeza. Nós não podemos ficar presos a regras, né? Tem coisas que não faz sentido, gente. A Mara, ela é muito grata. Sou grata, doutora Márcia. Hoje eu sou outra mulher. Beijo pra ela. Mara, obrigada pelo comentário. Então, bom, quem vai ficar foi a Salustiana, né? Que Salustiana ganhou, então, a consulta. Aí, Salustiana, você conversa com a doutora Márcia. Vocês vão conversar como é que vai ser nessa consulta, né? Como é que vão ser as consultas. Márcia, tem mais alguma coisa que você queira falar? E eu deixei para o final, que eu não queria falar no início, para não parecer que... uma coisa armada, né? Gente, a Márcia, ela é minha terapeuta, né? A Márcia, ela vem aí no trabalho comigo desde quando, Márcia? Foi desde novembro, outubro? Acho que outubro, né? Novembro. Outubro. Foi final de outubro. No caso da Liz, deixa eu falar um pouquinho. No caso da Liz, a gente faz um direcionamento voltado também para a profissão. Na verdade, não é amoroso, né? É um coach mesmo para um desenvolvimento profissional, para que ela possa obter mais sucesso. E claro que eu aproveito para direcionar em tudo, para que ela prospere mais, para que ela seja uma mulher mais vista, faça sucesso profissional, eu acabo abrindo aí o leque. E tá aprendendo muito, né? Sim. Estou aprendendo muito, botando tudo em prática. Verdade. E a gente veio conversando se a gente poderia fazer alguma coisa junta e vamos falar sobre, né? Deixei até muito a Márcia tranquila sobre escolher o tema, dei algumas ideias e por que não falar de empoderamento, né? Porque a gente vem tratando isso, e eu venho tratando isso desde outubro do ano passado.
e acaba pegando vários outros setores. Porque eu sempre digo para todo mundo, eu aprendi, eu demorei para aprender. Quando um setor não está bem, os outros também não vão bem. Eu trato eu trato pessoas que moram em Boston, algumas mulheres brasileiras que moram na França, tem Portugal, Califórnia, mulheres do mundo todo, mulheres do Brasil todo. E mulher é igual em qualquer lugar do mundo. Às vezes aquela mulher é super bem-sucedida. Eu tenho alunas que têm empresas que ganham muitíssimo, que são muito bem-sucedidas financeiramente e amorosamente não são. Acontece. Então, assim, e não se sentem empoderadas porque, eu quero formar uma família, eu não me sinto empoderada. Eu tenho alunas assim também. Isso acontece muito, porque às vezes a mulher empoderada, a mulher que tem um poder aquisitivo alto, ela também assusta alguns homens. Então, existe ainda algumas dificuldades. Mas, né, quando a gente é direcionada, bem direcionada, e a mulher entende que ela não precisa competir com o homem, nem ser agressiva, como foi aí com esse rapaz que comentou, né? Quando a mulher entende que ela tem que ser feminina, que ela tem que saber se abrir para as oportunidades, para aquela pessoa que dá um sorriso. Tem gente que está num ponto de ônibus e não dá um bom dia para ninguém, não dá um sorriso. E às vezes fica se perguntando por que é que eu não tenho namorado? Por que será? Porque não está olhando a sua volta, porque não aproveita as oportunidades. Então a gente, quando dá um direcionamento, quando a gente mostra, olha para a sua volta, seja mais agradável, sorria, dê bom dia, né? Isso é o mínimo. Aí ela vai percebendo que tem muitas coisas que ela está fazendo de errado. Porque às vezes uma mulher que tem um poder aquisitivo alto, ela é assim, ó. E aí ela não olha, ela só olha para cima. E às vezes tem um monte de homem maravilhoso à frente dela que ela não está enxergando. Empoderamento não é arrogância, né? Não é prepotência, é autoestima. Exatamente. Saudável. Não tem nada a ver com poderosa, ela é feminina, ela é bonita, ela é humilde, ela tem várias características aí que são agradáveis e que os homens adoram, com certeza. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo há mais de 10 anos, isso. Eu trabalhava na Band na época. E tinha um rapaz que se aproximou de mim, se mostrou interessado, e eu também me interessei por ele. Né? Era para conhecer ainda. E ele, todo momento, ele dizia, mas você é uma jornalista. Eu falei, tudo bem, e qual é o problema? Ele sempre me botando num patamar como se ele estivesse muito abaixo. E a gente saiu, né? Saiu uma vez e tal para comer, não me lembro direito, fomos num restaurante, num barzinho. Ele não tinha um poder aquisitivo muito alto e eu não estava preocupada com isso na época. Né? Eu queria era conhecer o rapaz para saber se eu queria ou não queria. E todo momento ele me botando num patamar muito mais alto do que o dele, dizendo, sempre se justificando, mas você é uma jornalista, e eu trabalho, nem me lembro mais onde ele trabalhava, e eu trabalho nisso, e como se ele estivesse muito abaixo, e acabou que ele mesmo, foi uma opção dele, ele se afastou, e eu fiquei sem entender, né? Porque tem vezes que a pessoa, ela se sente muito abaixo da outra. Empoderamento não é isso, você pode estar ganhando menos do que o outro, mas você se sente Isso acontece muito. Você é bom naquilo que você... Isso acontece muito comigo, Liz. Eu sou uma mulher eu sou muito paquerada pelos homens mais novos. E às vezes eu percebo que alguns homens têm mesmo receio, medo, né? Fala, nossa, ela é uma mulher talvez mais velha que eu, ou ela parece ganhar muito. As pessoas também associam muito, né? Uma mulher poderosa com poder aquisitivo alto. E muitos homens perdem a oportunidade, né? Porque se sentem inferiores. Mas aquele homem que é seguro, que já é empoderado, porque o homem também é empoderado, tem um homem empoderado, né? Esse homem chega junto e sai na frente, com certeza. E mulheres também não se devem também se sentir abaixo de um homem, né? Com certeza não. Não, até porque se o homem decidir estar com aquela mulher, mesmo ela ganhando muito menos, é porque ele gosta. Claro. Hoje em dia tá difícil
alguém também sustentar alguém, né? Hoje em dia tá difícil. Dá para empoderar os homens também. Tem homens também que precisam ser empoderados, vamos dizer assim, né? Mas quando um casal ele se entende, se conecta e ele vê que as diferenças podem ser aliadas, né? E pode, por exemplo, eu posso ter um ponto negativo, mas o meu parceiro, naquilo que eu sou negativo, ele é positivo. Poxa, vamos se ajudar. Então, eu acho que é aí que entra, né, as diferenças.